Vamos de resumão da rodada. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora fazer aquele famoso resumão da rodada. Você deixa um like aí embaixo, você se inscreve aqui no canal, dá aquela moral aqui pra gente, acompanhando mais um vídeo. Você que torce pra algum rival do Campeonato Brasileiro, estamos aí também, tá? A gente aqui normalmente comenta sobre o seu time, às vezes dá uma zoadinha ou outra, mas minha pegada aqui não é ficar menosprezando, humilhando time nenhum, não. Vamos lá, tá? Claro, se você for rival, você esteja preparado também, porque eu torço pro Fluminense, né? Tá meio óbvio. Mas vamos lá, cara. Primeira análise geral, assim, da tabela, a gente já vê o Palmeiras com 4 pontos de diferença pro Flamengo. Já o Palmeiras abrindo 8 pontos de diferença pra gente. Valeu, Palmeiras. Tamo junto, um abraço. A gente se vê no início do Brasileirão do ano que vem. Verdade é essa, a gente não vai, né, não sei se algum tricolor tinha algum resquício de hipótese. Eu cheguei a falar em determinado momento do Campeonato Brasileiro, falei, olha, tá liberado você sonhar, porque eu não vou ficar impedindo o sonho de torcedor. Agora, brigar pelo título Brasileirão mesmo era uma coisa que o Fluminense em nenhum momento parecia ter elenco pra isso mesmo, e tá provado. Mas jogar contra o Juventude em Caxias do Sul, que foi o empate do Fluminense nessa rodada, é muito difícil. Exato, mas time campeão, meu amigo, bate lá, olha a sequência péssima do Juventude sem ganhar a maior tempo e ganha lá. O Fluminense não é um time campeão de Campeonato Brasileiro, acho que isso tá bem definido. Tá em sétimo, 14 pontos. Primeiro olhar rapidamente já surpreende Ceará e Bahia, 2 nordestinos no G6. O Bahia não, o Bahia tem investimento do Grupo City, a gente já tá meio que preparado pra isso. O Ceará sim, 2-0 no Sport. Quem olha, na verdade, os jogos que o Ceará ganhou até agora no Campeonato Brasileiro, o cara pode olhar e falar bem assim, também, pô, o Ceará deve ter pegado um monte de moleza, igual o Sport nessa rodada, 2-0, 2 gols de gringo, inclusive, no Ceará. Provavelmente pegou um monte de moleza, por isso tá lá em cima. Não, não é essa a pegada não, cara. No Brasileirão até agora foram 9 jogos do Ceará, pra vocês terem noção, eles perderam pro Juventude em Caxias do Sul e pro Bahia na Fonte Nova. Mas ganharam do Grêmio, ganharam do Vasco, ainda com o Felipe Maestro, que todo mundo ganhava, do Vitória e do Sport. Ou seja, eles ganharam quase que das obrigações deles ganharem em casa. Em casa varreram quase todo mundo. O único tropeço deles em casa é o empate com o São Paulo. E tiveram um empate fora com o Red Bull. Ou seja, o que o Ceará tá fazendo? Uma campanha na pegada do Fluminense. Só que a diferença é que o Ceará não tem investimento pra fazer a campanha do Fluminense. Ceará, hoje, ainda é o primeiro olhar. Foi entrevista deles essa semana, inclusive. Eles estão olhando com o sentido de fizemos ali já 15 pontos, a gente precisa de mais 28 aí pra garantir de não cair. O primeiro olhar é esse, acho que não precisa se deslumbrar não. Mas é óbvio que é uma campanha que já impressiona de cara, e o Sport trocou de treinador. O Antônio Oliveira, que iria ex-Cuiabá, ex-Corinthians, assumiu, completamente desconexo com a realidade do clube, tá? O Sport é, neste momento, um clube rebaixado pra Série B do Brasileirão. Pode ser que ele suba nesse mesmo ano ainda, se salve numa arrancada bizarra. Mas a campanha do Sport, nesta temporada, consegue ser pior, e muito pior do que a do Fluminense no ano passado. Então a gente tá falando, sim, o América de Natal, alô América de Natal, alô Chapecoense. São os 2 times com a pior campanha da história do Brasileirão. Enfim, tá? De olho. Vou falar só do São Paulo. São Paulo ganhou por 2-1 do Grêmio. São 2 times de meio de tabela, São Paulo e Grêmio, né? A Vitória botou o São Paulo com 12, o Grêmio ficou com 9. Se o Grêmio, e tá no Z4, se o Grêmio tivesse ganhado o jogo do São Paulo, ele teria 12 e o São Paulo teria 9 aqui embaixo, provavelmente. São 2 times de meio de tabela. No caso do São Paulo, se recupera um pouco depois de ter perdido o clássico pro Palmeiras no último final de semana. Só tem uma derrota no campeonato. É o time mais sem graça pra mim do campeonato até agora, é o São Paulo, tá? É um dos piores ataques, mas também é uma das melhores defesas ali, tá no meio de tabela das defesas, enfim. 2-1, André Silva fez um gol num pênalti muito discutível a favor do São Paulo, tá? Afinal, minhas condolências aqui ao Mano Menezes, treinador do Grêmio, passou por um desastre aí na família nessa semana. Enfim, Deus abençoe lá a família do Mano Menezes. Falando de ex-treinador do Fluminense, o Mano Diniz, 3-0 no Fortaleza. Nosso amigo Juan Pablo Vojvoda também tá flertando nesse ano, né? Ainda não veio forte. Eu disse na última rodada que, beleza, chegou a hora em que o Fortaleza estreou no campeonato. Fortaleza vai, toma 3 fora de casa. Mas a pauta, obviamente, não é Fortaleza, é Vasco. A pauta é Fernando Diniz. Estreou no Vasco, no meio de semana tomou uma ataca do Lanús fora de casa numa derrota que era meio que já esperada, e em casa meteu 3
no Fortaleza, uma vitória de respeito. Já tem aquela cara do dinizismo, aquela confiança nos jogadores. O Diniz treinou os jogadores pra sair tocando. Não, meu amigo, o jogador sabe sair tocando lá de trás. O jogador não é burro. A questão é que tem treinador que fala pra ele ter medo de errar. Então, e o Diniz, a gente sabe que trabalha no sentido inverso. Se errou, dane-se, vai ter mais chance de errar depois. A gente viu o Diniz aqui por quase 2 anos. É o primeiro efeito. O time do Vasco não é uma merda completa, né? A gente sabe disso. Não é talvez time pra estar em quinto, né? Por isso que tá em 13º. Vamos ver como é que vai ser. Nesse meio de semana, o Vasco tem, dá pra dizer de certa maneira ali, um respiro, né? Porque tem o jogo da Copa do Brasil, vai atuar contra a equipe do Operário em casa, é um respiro, entre aspas, porque empatou o primeiro jogo fora, precisa ganhar em São Januário. Então vai ser o primeiro grande teste do Diniz. Essa semana vai ser decisiva pro Diniz lá, inclusive, tá? Tava lá gritando vitória Vascão 2 vezes, etc. Vai ser uma semana que ou o Diniz pega o embalo porque, só lembrando, tá? Semana que vem tem Fluminense e Vasco no Maracanã. Então ele tem decisão na Copa do Brasil contra o Operário que precisa ganhar. Tem Fluminense e Vasco no sábado, que é uma loucura esse jogo. E tem na outra semana Vasco e Melgar, que se o Vasco ganhar, ele passa na Sul-Americana pros playoffs. Então assim, a semana decisivíssima. Vamos ver até onde vai o gás do Diniz no Vasco. Eu torço para que acabe rápido, mas a gente sabe que, no nosso caso, por exemplo, o elenco era um pouco melhor, etc. Mas o desempenho dele no Fluminense foi muito bom. Foi acima do que era o desempenho esperado em 2023 e muito abaixo do que era o desempenho esperado em 2024. Vamos torcer para que ele repita 24 no Vasco, né? Já nos jogos do domingo, o Corinthians ganhou por 1-0 do Santos. Não vi praticamente nada sobre esse jogo, só o gol do Yuri Alberto, porque estava transmitindo Fluminense e Juventude. Que defesaça do Gabriel Brazão ia fazendo no gol do Yuri Alberto, né? A cabeçada pro chão, o Brazão vem, mas enfim, já estava dentro do gol. Acabou não salvando, o Yuri Alberto fez outro que foi anulado. Vitória do Corinthians. O Corinthians tá naquela, né? A própria sequenciazinha aqui, ó, na tela aí vocês estão vendo, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Tá nessa sequência, nesse meio de semana, na Copa do Brasil, o Corinthians tem um jogo contra o Novo Horizontino, né? Ganhou a ida por 1-0 dentro da Neoquímica Arena, tem a volta agora fora de casa, é um jogo, querendo ou não, tá um pouco no risco. No caso da equipe do Santos, aí esse é, assim, o Santos, gente, o Santos é, hoje, não só o que a tabela mostra, tá? Mas o Santos é, hoje, o segundo pior time do Campeonato Brasileiro. O Santos tá no nível do Juventude, talvez. Tá só à frente do Sport. No meio de semana, o Santos tem o CRB pela Copa do Brasil na Vila... Não sei se esse jogo vai ser necessariamente na Vila Belmiro, né? Mas o Santos tem nesse meio de semana o jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. O Kleber Xavier chegou. Ainda não deu jeito no Santos. Sei nem se vai dar. E a gente tá falando, cara, de um time que... A pauta é Neymar. A pauta não é Santos. O Santos ganhou dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Dos últimos 10 jogos, Santos ganhou 1 e empatou 3. Ele perdeu 6. Ele perdeu pro Corinthians, ele perdeu pro Grêmio, ele perdeu pro Red Bull, ele perdeu pro São Paulo, ele perdeu pro Fluminense, ele perdeu pro Vasco. E eu acho que se eu voltar aqui após os últimos 10 jogos, exato, ainda perdeu pro Corinthians de novo. Dos últimos 11 ele ganhou 1. Então assim, o Santos é um time rumo ao rebaixamento. E a pauta dos caras é se o Neymar vale 1 milhão, se não vale... Os caras estão... Assim, o Santos, com todo respeito aos amigos santistas, não sou santista, sei que o lugar de fala é muito mais deles do que meu, mas a minha análise de fora é que o Santos está perdido num conto criado por ele mesmo. Ele criou uma história em quadrinhos, ele entrou dentro da história em quadrinhos e se perdeu lá dentro. O Santos tem 5 pontos em 9 rodadas. Sabe quantos pontos o Fluminense... A gente tem que voltar, né? Virou parâmetro agora. Sabe quantos pontos o Fluminense tinha? 9 rodadas do Brasileiro no ano passado? 6. Óbvio, dá pra escapar. O Fluminense tinha 6, escapou. O Grêmio tinha 6, escapou. O Vitória tinha 6, escapou. Beleza, dá pra escapar. O Corinthians tinha 7, foi pra Libertadores. Mas o Santos precisa abrir o olho. Ano passado, com 9 rodadas, eu tava batendo na mesa desesperado aqui, falando, gente, a gente vai ser rebaixado. Precisa abrir o olho. O Santos precisa abrir o olho também. E, dado o investimento do próprio time, eu não sei se abrir o olho é necessário só não. No meio de semana tem Copa do Brasil, vale muita grana pro Santos, tá? A Copa do Brasil.
joga contra o CRB de fato 1-1. Enfim, e tem essa partida aí ainda. Dos outros jogos das 4 da tarde, Bahia, Vitória, que clássico, hein? Que Bavi maluco, expulsão com 1 minuto do Jean Lucas do Bahia, uma escrita gigantesca que o Vitória não consegue ganhar na Fonte Nova, aí o Bahia com a menos ainda vai lá e abre o placar. O que tá jogando? Eu não vi o jogo, né? Mas mais um gol do Eric Pulga, né? Que tá sendo importante, é loucura. Aí o Marcos Felipe, que fez pelo menos umas 3 defesaças no jogo, faz o quê? Não saiu. Foi falha do Marcos Felipe, tá? A falha não foi do zagueiro, não. No gol do Vitória. Gol do Renato Kaiser. Outro gol, tá? Depois metedor no Vasco, meteu agora gol também no Bahia. O Marcos Felipe era pra ter saído na bola. Empate do Vitória. Aí o Bahia, com 1 a menos, faz o segundo. Michel Araújo, aquele, tá? Michel Araújo faz. Que mole da zaga do Vitória, hein? Eu botei na conta aqui Santos, Juventude e Sport. Vou pular o Grêmio aqui, tá? O Vitória consegue ser um time muito esforçado, mas um time mais frágil do que o Grêmio até, tá? Tomou 2-1, depois teve outro expulso, perdeu o Bavi. Tá ali na berola, né? O Bahia tá no G6, pelo visto, vai fazer um campeonato. Tem no meio da semana. Tem Copa do Brasil, o Bahia. Já ganhou o Juventude de 1-0 no primeiro jogo. Eu acabei falando errado o mando do Corinthians e Grêmio Novo Horizontino, tá? Enfim, porque o do Santos também, que tava invertido aqui na minha listinha. O CRB e Santos é lá em Alagoas e o Novo Horizontino e Corinthians é lá em Novo Horizonte, tá? Então, só pra corrigir aqui os dois detalhes. E o Bahia, que ganhou a ida fora de casa do Paysandu por 1-0, joga agora na Fonte Nova pra poder sacramentar a classificação, porque no meio de semana que vem tem a decisão pela Libertadores, né? O Fluminense já falei, Flamengo e Botafogo 0-0 movimentadíssimo, mas que não teve gols, desfalques ali dos 2 principais jogadores, o Arrascaeta e o Arthur. Esse empate favoreceu muito o Palmeiras, que foi buscar a virada contra o Red Bull Bragantino. Rolou a bola, Gabriel, volante, ex-Corinthians, ex-Botafogo, 1-0 no Red Bull. Pro Red Bull. O Red Bull virava líder naquele momento. E a 20 o Palmeiras segurava com 19. Vamos entregar a taça pro Palmeiras jogo? Vamos poupar aí os jogos? Porque assim, o Abel Ferreira ativou de novo o modo maníaco. É o último ano dele. 3 vitórias seguidas, uma sequência, 7 vitórias, um empate e uma derrota. Na Libertadores varreu o grupo todo, 5 jogos, 5 vitórias. Virou o jogo, 2-1. E a gente vai pra uma loucura de novo do Palmeiras que parece que não acaba, né? Meio de semana o Palmeiras joga a Copa do Brasil, já ganhou a ida do Ceará lá dentro do Castelão por 1-0. Vamos ver como é que vai ser esse Ceará e Palmeiras no Allianz Parque, né? Não sei nem se pensando em título, acho que é bom deixar o Palmeiras embora logo, né? Deixa o Palmeiras se virar aí e se dar muito bem no Brasileirão mesmo, porque as concorrências ali não me animam muito, não. Quem poderia ter virado vice-líder era o Cruzeiro. O Cruzeiro tá jogando muito bem, dominou o Atlético Mineiro no clássico lá de Minas, tá 0-0. Não conseguiu vencer, tá com 17 pontos, que a arrancada do Cruzeiro freou a sequência de vitórias. E o Atlético Mineiro tá na conta do Botafogo. A conta do Atlético Mineiro, pra mim, é a mesma do Botafogo do seguinte: o Fluminense foi um fiel da balança aqui. Porque o Atlético era pra ter pelo menos 11 pontos, apesar da sequência nem ser tão ruim, né? E o Botafogo era pra ter... Se o Fluminense fizesse o básico dentro daquele jogo, o Botafogo era pra estar no Z4. A diferença do Botafogo pro Z4 hoje é aquele jogo que o Botafogo jogou a melhor partida do ano dele, provavelmente, contra o Fluminense, e o Fluminense fez a pior partida do ano, uma estratégia muito equivocada num desempenho horroroso. Empate do Cruzeiro com o Atlético no Mineirão, e o empate do Mirassol também, 1-1, com o Internacional fora de casa. O Mirassol segue aqui no meio da tabela, tá? Não dá pra vencer empate, e nessa daí já empatou 5, só perdeu 2. Empatou 1-1, assistência do Reinaldo, em mais uma. Reinaldo deu assistência, e o Ricardo Matias, centroavantão do Internacional, tem bola, mas perde gol também, né? Nosso amigão lá. E fica o detalhe só sobre o Roger Machado, né? Porque o Internacional entrou nesse Brasileirão como um time que era cotado para título. E assim, vai chegar numa semana decisiva agora, óbvio. Já se valeu ali de uma vitória de 1-0 contra o Maracanã, mas assim, joga fora de casa agora contra a equipe do Ceará. Vai ter que jogar. É meio que a situação do Fluminense. Eles venderam o mando, né? Vão jogar em Santa Catarina, o Maracanã. Mas enfim, é jogo único, o Maracanã. Jogo único não, jogo de volta e tá 1-0 só pro Internacional. Vai ter que jogar a Vera ali pra poder passar de fase na Copa do Brasil. No Brasileirão precisa pontuar. Tá com 10 pontos só o Inter em 9 rodadas, cara.
Tá começando a ficar chatinho. Não tá chatinho pra Libertadores, não, que ele tá a 3 pontos da zona da Libertadores. Mas começa a ficar chato. Ninguém gosta de jogar outras competições estando no Z4. A realidade é essa. E o cenário hoje é do Inter, que na próxima rodada visita o Sport e depois recebe o Bahia em casa. E a gente enfrenta logo depois, que esse Bahia aí é pela Libertadores. E logo depois tem um Fluminense, um Internacional e Fluminense no Beira-Rio, que pode ser de um Internacional na Sula, tá? Se não ganhar o Bahia em casa. Então, olho nesse Internacional aí, que o Roger Machado não tá com tanta moral assim, mas não. Aquela passadinha de olho aqui na tabela, pensando que na próxima rodada tem... E, meu Deus do céu, abrindo a rodada, hein? Fluminense e Vasco no Maracanã. O Vasco pode encostar no Fluminense aqui 14-13, pode desmoralizar, porque ainda vai ter confusão do Diniz. Esse jogo vale muito mais do que 3 pontos. Já comprou teu ingresso? Você não comprou, meu amigo? Vai lá comprar, porque, enfim, a situação é difícil. Dos outros jogos aqui me chama a atenção a possibilidade do Inter pontuar contra o Sport. Me chama a atenção desse Vitória e Santos aqui, que vamos ver quem é que ressuscita no campeonato. Páreo duríssimo para Fortaleza e Juventude se recuperarem. Tá? Red Bull e Cruzeiro. E tem o Palmeiras e Flamengo às 4 da tarde, né? Acho que se o Palmeiras ganhar do Flamengo no Allianz Parque, e lembrando, o Palmeiras tá tranquilaço na Libertadores na semana seguinte, e o Flamengo vai ter que, pelo menos, jogar a Vera contra o Deportivo Táchira pra ganhar, pode ser que pinte uma diferença aqui de 4, 3, 7 pontos do Palmeiras pro Flamengo, tá? Enfim, vamos ver. Próxima rodada vai ser interessante no próximo final de semana. Já deixou o like aqui embaixo, já se inscreveu aqui no canal? Dá aquela moral aí pra gente, resumão da rodada tá cumprido. Próximo jogo do Fluminense é Aparecidense e Fluminense, Copa do Brasil lá em Brasília. E, é claro, você acompanha tudo sobre esse jogo aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima, valeu!